Olá, amigos, irmãos em Cristo. Estou de volta, estive um tempo fora cuidando da saúde, mas aqui estou dizendo que só o Senhor é Deus e Ele tem feito grandes coisas em meu favor. Estamos iniciando o mês de maio, mês da família. Esta é a primeira instituição na terra, é a mais nobre, estabelecida pelo Criador e pertence ao coração de Deus. Sendo algo precioso ao Senhor, o adversário, ele tenta, não se conforma e tenta a destruição da família. Desde o seu alicerce, na queda de Adão, na morte de Abel, tem sido assim. Através dos milênios, o inimigo tem tentado destruir a família. Porém, o Senhor Jesus, Ele poderia ter vindo ao mundo apenas pelo poder de uma palavra, mas Deus, Ele reafirma a sua honra à família quando deu ao casal de Nazaré o privilégio de gerar o Salvador. O primeiro milagre de Jesus ocorreu em um casamento e muitos dos seus milagres foram realizados em família. Na casa de famílias e para as criancinhas, ele afirmou que delas é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos, disse o Senhor. E deixa eu contar uma coisa para você. O inferno e toda a sua tripulação não pode se levantar contra a família em suas manobras e artimanhas. Jamais poderá destruir a família. Não conseguirá, porque o dono é Deus e a família está no coração de Deus. Tempo de semear está no ar. O programa de hoje está uma bênção. Nós temos a ministração da palavra pelo evangelista Mateus Damasceno. Temos 2 abençoados louvores pela nossa querida irmã Eliette Lima, que é regente do Círculo de Oração no Templo Central da Assembleia de Deus, Campo de Castanhal. E a nossa querida Esther Vitória também estará louvando ao Senhor. A Esther é esposa do evangelista Damasceno e este casal serve ao Senhor com muita alegria. Mas também temos um bate-papo muito interessante com o pastor João Batista e o Mateus Damasceno sobre família também. Avise os amigos, avise os parentes que o programa está assim abençoador. Que o Senhor possa falar contigo através deste louvor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia!
Acredite nesse Deus que tudo pode. E Ele cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Ele disse: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Você crê em nome de Jesus? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olá, minha gente, nós estamos felizes, alegres, porque estamos recebendo aqui conosco o evangelista Mateus Damasceno, vindo ali da Igreja Assembleia de Deus, ali em Jardelândia, na presidência do pastor Antônio Damasceno. Isso, meu avô. Seu avô, por sinal, que bênção. Amém. Louvado seja Deus. Que bênção poder ter o evangelista Mateus aqui conosco, esse jovem, mas um jovem obreiro, né? Que pregador do evangelho. E para nós é uma alegria, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pastor João Batista, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Que Deus abençoe sua casa. Me sinto alegre por fazer parte desse bate-papo, dessa conversa com o Senhor. Poder aprender também com o Senhor, um pastor experiente já na palavra de Deus. Muito obrigado, evangelista Mateus, pela consideração e apreço. E quando eu vejo o irmão, essa idade, o irmão tem quantos anos? Eu tenho 23 anos, pastor, faço 24 esse ano. Olha só, um jovem pastor. Lembro-me quando eu casei com 19 anos, bem jovem, já se passou já 32 anos desde que eu disse sim para minha amada esposa, e nós já estamos já com 32 anos de feliz matrimônio. E aproveitando a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos juntos, né, no programa Tempo de Semear, a família é algo extraordinário. E você, embora jovem, mas já casado, né? Quanto tempo, Mateus? Pastor, nós vamos fazer 2 anos de casado esse ano. De casado são 2 anos, né? Este ano que a gente vai fazer, eu e a irmã Esther, que também é filha de pastor, e a gente namorou, noivamos, casamos para a honra e glória de Deus. Deus tem abençoado a nossa vida, Deus tem cuidado de nós, assim como Ele cuida da família, né? Que é o projeto dele. A irmã Estela esteve grávida, mas teve um aborto espontâneo, mas Deus está direcionando a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, tudo no tempo, né? E na hora de Deus. E estamos chegando agora no mês, este mês é o mês de maio, é o mês da família. Logo o segundo domingo de maio será celebrado o Dia das Mães, não é? Uma bênção. E certamente as promessas de Deus cumprirão na vida de vocês, da sua vida, da sua esposa.
E é uma bênção de Deus. Vocês hoje é casal jovem, novo, e pode ter certeza que as experiências que vocês têm certamente marcarão não somente a vida de vocês, mas também a vida de outros jovens que estão vindo por aí, não é? Com esse projeto Família. E a família, ela é a base da sociedade, não é? Ela é uma instituição divina, uma instituição sagrada. E o que você tem a dizer hoje a respeito da família nesse tempo pós-moderno que nós estamos vivendo? Pastor, apesar desse tempo pós-moderno, desse tempo contemporâneo, de novidade, de mudanças, né, em que o mundo não quer mais se consolidar em algo, a família ainda continua sendo o plano de Deus para a sociedade, para o homem e para a salvação. Desde que Deus criou o mundo, a família foi o plano de Deus para o homem e até hoje continua sendo. E essa ideia de trocar esses valores perduraram e são antigos também. Eu lembro até o senhor daquele momento em que os fariseus chegaram até Jesus e perguntaram: mas mestre, Moisés mandou dar carta de divórcio. Aí Jesus disse: não foi assim no princípio. Aí sim, Jesus ele retorna ao princípio onde Deus planejou tudo. Ele diz: no princípio o Criador fez o homem e a mulher para serem uma só carne. Não foi assim no princípio. Essa foi a resposta de Jesus aos fariseus. Então, independente do tempo que nós estivermos, dessas novidades, e olha só que eram religiosos judeus, né, que estavam ali, mas queriam destruir a família através de ideias de divórcio, independente da concepção que eles tinham. E Jesus disse: não foi assim no princípio. Né? Deus disse ao homem: separai do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua esposa. Esse é o plano de Deus. E a gente tem também um exemplo, por exemplo, de Noé, de Ló, que Deus fala com eles, né? Deus queria salvar Noé, Deus queria salvar a sua família, e Deus chega para ele e diz: olha, Noé, vai entrar tu e a tua família na arca. Você, sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Né? É o plano de Deus para a família. Deus chega para Ló e fala a mesma coisa: Ló, tira você, sua esposa e suas filhas dessa cidade, e todos que vocês conseguirem. Tira desta cidade. E Ló saiu da cidade, mas infelizmente, né, a gente tem a triste história de que a esposa de Ló olhou para trás. Mas o plano de Deus era para abençoar aquela família, era para guardar, era para tirar da cidade. Mas nós também temos as nossas escolhas, né? Exatamente, as nossas escolhas, nas quais Deus, né, a respeitam, né? Por Deus deu livre-arbítrio, a escolha. E você, jovem, escolheu casar, escolheu constituir uma família. E o que você diz a respeito da escolha, a escolha de uma esposa? Para este grupo jovem que nos assiste no programa Tempo de Semear, qual é a tua palavra para este jovem que estão sonhando, anelando conhecer uma pessoa, ou seja, a moça um rapaz, ou o rapaz uma moça? Qual é o conselho que você teria para dar para esses jovens que planeja constituir família? Em primeiro lugar, pastor, eu aconselho a orar, né? Porque fazendo parte ali eu sou filho de pastor. Quando eu nasci, eu já era filho de pastor. Então a gente acaba conhecendo os problemas que as famílias enfrentam, as dificuldades, as separações, muitas vezes. E a gente não casa desejando isso. Então, em primeiro lugar, colocar na mão do Senhor, orar, pedir a Ele, pedir direcionamento a Ele, esperar o tempo certo, esperar o tempo de Deus, ouvir as pessoas mais experientes. Esses são os conselhos que eu tomei para a minha vida e, graças a Deus, eu acho que tem dado certo. Que eu tenho um casamento abençoado, uma esposa abençoada, temos uma vida abençoada por Deus, né? E, então, orar, em primeiro lugar, falar com o Senhor, colocar diante de Deus os seus planos, né? Eu lembro da história de duas parteiras hebreias, que a palavra do Senhor diz que elas fizeram algo temendo a Deus, que foi proteger os filhos homens hebreus, né, que estavam nascendo. Elas não mataram conforme a declaração de Faraó. E lá na frente diz assim: por causa do temor delas, Deus constituiu família a elas.
Então, isso está no capítulo 2 de Êxodo, se eu não estou enganado, pastor. Capítulo 1 ou capítulo 2. E a gente vê que Deus nos abençoa com família também. A família, como propósito de Deus, é uma bênção de Deus também, né? Deus disse a Adão, eu vou fazer para ti uma esposa, né? Eu vou trazer para você uma esposa. E Adão olhou e disse, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, seu nome será Eva, né? Varoa, porque do varão foi tomado. Aí a palavra do Senhor diz que o nome dela foi Eva, porque ela seria mãe de todos os viventes. Então, é um plano, é o propósito de Deus e é uma bênção de Deus. Os propósitos de Deus são bênção para a nossa vida. Então, constituir uma família é bênção de Deus, mas a gente precisa seguir as orientações de Deus também. Primeiro orar, falar com Deus, pedir a Deus, colocar os nossos desejos diante de Deus. Segundo lugar, ouvir os nossos pais, né, pastor? Os conselhos, né? Os conselhos dos nossos pais. O conselho do seu pastor é muito importante. É muito importante você escutar, porque eles têm uma visão que está muito à frente da sua, né? Não adianta achar que você vai acertar. Escute o conselho pastoral. Escute o conselho do seu pastor, do seu dirigente da sua congregação, do pastor da sua igreja, do seu pai, da sua mãe. Isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença, né, pastor? É verdade, é verdade. E saber escolher a pessoa dentro de um convívio cristão, né? Dentro de um padrão ético, moral, né? Dentro de pessoas que conhecem, né, os princípios de Deus. Isso é muito importante, não é, evangelista Mateus? É isso mesmo, pastor. A nossa procura é dentro da casa do Senhor, né? Isso sem dúvida, para todo jovem que é cristão, não adianta tentar evangelizar. A tua vida conjugal não é para evangelizar, é para se relacionar com crente. Como disse Abraão ao seu moço, né? Vai na casa, né? Dos meus parentes, e busque lá uma esposa para o meu filho Isaac. É isso a importância, mesmo. Não é? É importante demais. É a importância de buscar dentro do convívio cristão, familiar, que tem os mesmos princípios, os mesmos ideais, os mesmos projetos, né, de Deus. E isto é muito importante, a escolha, né? Agora, tem muitos jovens que às vezes, moço, rapaz, que fica orando e dizendo, eu não vou esperar em Deus, e não age, não toma uma atitude. O que o senhor diz a respeito disso? Pastor, tem que agir. Aos homens, aos meninos. Sim. Tomem ação, tomem atitude, orem, busquem a Deus, converse com seu pai, com a sua mãe, não faça escondido, né? Mas tome uma atitude. Convide a moça que você se atrai por ela, entregue nas mãos de Deus, mas tome uma atitude. Eu lembro que eu e a Esther começamos de uma simples conversa no Instagram. Olha só, né? O nosso tempo é assim. A gente começou de uma simples... Quer dizer, a gente já se conhecia, né? Sim. O pai dela foi... a gente já morou na mesma cidade desde criança. E uma certa vez, já jovens, nós começamos a conversar através das redes sociais, até que a gente marcou um encontro e o meu pai aprovou, o pai dela aprovou, a mãe dela, né? Muito Isso bom. é importante. E eu fui até lá conversar com o pai dela, tomei a coragem, tomei a iniciativa. Então a gente tem que tomar a iniciativa, né? Colocar nas mãos de Deus e tomar a iniciativa que Ele nos guia, É verdade, tem que tomar a iniciativa, ela é importantíssima, não é? Porque o esperar em Deus é importante na oração, não é? Aguardando o tempo certo, porque existe o fator tempo que é importante esperar, né? O tempo certo, porque o que nós temos observado nos dias de hoje é que adolescentes, né, que ainda não estão preparados para enfrentar um relacionamento e num futuro casamento, às vezes se precipita desrespeitando o fator tempo. Isso é muito perigoso. É verdade, pastor, eu concordo com o senhor e eu acredito que aí seja até um erro dos pais, né? Sim. Quando se fala de adolescente, está ali sobre a tutela dos pais e eles não estão preparados, assim, quando a gente fala de ser cristão, de ser servo de Deus, a gente faz as coisas com propósito, né? O relacionamento, ele tem um propósito, não é para ser algo apenas passageiro ou uma coisa de diversão, não é para brincar com o sentimento dos outros. Sim. Acredito que tenha que ser dentro dos propósitos de Deus. Muito bem, nós nessa oportunidade que aqui nós tivemos aqui o prazer, a alegria
de conversar e falar um pouco sobre família com o evangelista Mateus Damasceno, este jovem obreiro, casado, servo de Deus, filho de pastor, e contando um pouco da experiência família. Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família, abençoando o seu lar. Você jovem que tem esse projeto, né, esse sonho, que você possa fazer tudo dentro de um padrão ético, um padrão cristão, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos e que o Senhor continue abençoando cada família em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos que estão assistindo esse programa. Quero convidar você nesse momento para ouvir uma porção da palavra de Deus. Quero deixar uma palavra para o teu coração e peço para você se atentar, abrir seu coração em João capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. O apóstolo João escreve esse evangelho e mostra quem é o nosso Jesus. Ele começa o evangelho diferente dos outros evangelhos, dos evangelhos semelhantes, e diz que esse Jesus, no princípio, era o Verbo. Esse Jesus, no princípio, era Deus, é Deus. E ele diz que esse Deus fez todas as coisas. Tudo foi feito através dele, ele é o próprio Verbo de Deus, ele estava com Deus no princípio, ele é Deus e fez toda a criação. Todas as coisas, planejou todas as coisas conforme a sua vontade, porque Ele é Deus. Mas no verso 14, ele diz que esse Deus que estava no princípio, que é poderoso, que estava acima de todas as coisas, que fez todas as coisas, que era o Verbo de Deus, que é Deus e estava com Deus, no verso 14 de João, ele veio ao mundo. Agora Deus veio aos homens, Deus veio falar a língua dos homens, Deus veio conversar com os homens. Imagine esse Deus que é soberano, que é onipotente, que é onipresente, que estava no princípio, que estava na direção de tudo, que estava no controle de tudo, que estava na frente de tudo, que criou o homem, que criou todas as coisas. Agora ele se faz homem e entra na casa dos homens e conversa com os homens e lidar com os homens e sofre com os homens e entende a dor dos homens e entende o coração dos homens e começa a conversar ao ponto de podermos chegar, alguém na época dele poder chegar e dizer: Senhor, Deus, como foi teu dia? Deus, como tu tens dormido? Deus, como tu tens passado? Deus, como tu tens passado essa noite? O que tu tens se alimentado? Como tu almoçou hoje, Deus? Imagine conversar com Deus. É isso que João está nos passando. No princípio, ele era o Verbo, ele estava com Deus, acima de todas as coisas. Mas no verso 14, ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a ele. E eu quero atentar para a carta que João escreve, a sua primeira epístola, em que ele semelhantemente escreve ao Evangelho, no capítulo 1, verso 1, diz assim: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Veja que no Evangelho de João ele começa falando de um Deus sobrenatural, que está acima de tudo, que criou todas as coisas, que é o Verbo de Deus, e no verso 14 esse Deus se fez carne.
Aí na sua carta, João diz: esse Deus nós vimos com os nossos olhos, nós contemplamos e ouvimos eles, nossas mãos tocaram a palavra da vida. Esse verbo foi tocado por nossas mãos, ou em algumas traduções, as nossas mãos apalparam esse Deus que se fez homem, esse Deus que veio até nós, esse Deus que se manifestou. Só que quando Deus se manifesta, Ele traz uma mensagem. Quando Deus se manifesta, Ele traz uma pregação. Deus não veio apenas se mostrar aos homens para que os homens olhassem e conhecessem Ele. Não, Ele trouxe uma pregação. Ele trouxe uma mensagem. E na primeira epístola de João, João resume a mensagem que Deus trouxe. João resume a mensagem que Deus veio trazer ao homem. Quão importante pode ser Deus descer dos céus para vir à terra? Quão importante pode ser Deus se fazer homem para conversar com os homens? Mas Ele trouxe uma mensagem. E qual é essa mensagem? João, ele resume essa mensagem na sua epístola. Veja comigo na sua Bíblia, se você está em casa. Ainda no capítulo 1, verso 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João, na sua epístola, ele fala que esse Deus encarnado, esse Deus que ele tocou com as mãos, que ele ouviu com os ouvidos, que ele viu o próprio Deus, ele trouxe uma mensagem. E João resume a mensagem que Deus trouxe. João resume o evangelho e diz o seguinte: esse Deus que veio ao mundo, ele trouxe uma mensagem. E qual é essa mensagem que nós ouvimos dele? Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. João diz que João resume a mensagem que Deus trouxe ao homem em santidade. João diz que a mensagem que Deus trouxe à terra quando se fez homem é: Deus é santo, Deus é luz e nele não há trevas, e nele não há variação, e ele não há podridão, e ele não há nada de ruim. Ele é luz e não há treva nenhuma nele. A mensagem resumida do evangelho é santidade. Deus é santo e pede também um povo santo. Se hoje nós fôssemos resumir o evangelho, nós falaríamos de amor, de alegria. O evangelho é amor, o evangelho é alegria, é paz de espírito, é comunhão. Mas quando João resume o evangelho na sua carta, ele diz que o próprio Deus declara que esse evangelho é: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Essa é o resumo do evangelho. Esse é o resumo que João, o apóstolo, traz para nós na sua epístola. E quando ele declara no seu evangelho, ele vai falar que Deus, antes de descer, trouxe alguém na frente. Deus, antes de vir um homem, precisou de uma testemunha. E essa testemunha veio pregar o quê? Amor, alegria, paz. Tem amor, tenha compaixão, tem alegria. Não, essa testemunha disse: ei, vamos endireitar os caminhos, o Senhor está vindo aí. A testemunha que veio na frente de Deus disse: ei, bora corrigir os caminhos tortuosos, os vales, vamos aplanar os vales. Aquilo que está torto, aquilo que está diferente, vamos corrigir, vamos colocar em ordem. Aí alguns chegaram para João Batista e: João, nós somos filhos de Abraão. João, nós estamos aqui há muito tempo, nós conhecemos esse Deus. João Batista diz: ei, até dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Não coloque a tua confiança em quantos anos você já foi crente. Porque eu estava aqui quando essa igreja foi fundada. Porque eu conheci o pastor anterior. Porque eu estava aqui desde os primórdios, desde o início. Porque eu sou filho de crente. Ei, você é filho de Abraão. Até dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. A mensagem que Deus traz ao mundo, às vezes não é uma mensagem agradável. Às vezes não é uma mensagem que nós gostamos, ao ponto de o próprio João dizer:
Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porque Jesus não veio apenas aparecer, ele trouxe uma pregação. Jesus não veio se mostrar apenas para os homens, ele trouxe uma mensagem, mas a mensagem que ele trouxe, os seus não receberam. Os seus não aceitaram, não colocaram no coração. Imagine esse Deus se fazendo homem, entrando na tua igreja, pegando o microfone. Hoje vamos ouvir Jesus pregar. E Jesus começa a dizer: ei, bem-aventurado os mansos. Mas Jesus, espera aí, Jesus, eu sou explosivo. Jesus, eu sou crente, mas a minha mão não é. Não, eu não estou dando opção. Bem-aventurado os mansos. Bem-aventurado os puros. Mas espera aí, Jesus, tem um probleminha aqui, eu não sou totalmente puro, Jesus, me inclua aí, para fazer uma igreja inclusiva, para fazer uma igreja que aceita Jesus. Jesus, não, a minha pregação é: bem-aventurado os puros, bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os pacificadores. Mas espera aí, Jesus, eu gosto de uma intriga, eu gosto de uma confusão, eu gosto de pegar a pipoca e ver os outros brigarem, eu gosto de disseminar, Jesus, é fofoca, confusão, notícias falsas, erradas. Não há espaço para isso na minha pregação. Bem-aventurado os pacificadores. É por isso que quando esse Deus se faz homem e vem ao mundo, muitos não aceitam a sua mensagem. Jesus não veio apenas por vir para aparecer e dizer: olha, Deus existe. Não. Tiago, na sua carta, vai contestar isso aí. Ei, essa tua fé em apenas um Deus que existe, pera lá. Cadê as tuas obras? Cadê a tua fé na palavra que ele trouxe? Cadê a tua fé na mensagem que ele trouxe? Cadê a tua fé na pregação que ele trouxe? Jesus não veio sem uma mensagem a ser pregada. O Deus que desceu do céu, veio ao mundo dos homens, falou a língua dos homens, trouxe uma mensagem. Não adianta crer em Jesus, mas não crer na mensagem que ele trouxe. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E eu quero convidar você para fazer uma oração nesse momento. Você que está na sua casa, ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pela tua casa. Deus pode fazer um grande projeto, Deus pode mudar o cenário, Deus pode agir na tua vida e na tua família. Senhor meu Deus, obrigado por esse momento na casa dos teus servos. Abençoa cada um que está ouvindo, cada um que está escutando essa mensagem. Guarda ele, livra de todo mal, que a tua paz repouse nesse lar, Pai amado, e vem trazer um movimento espiritual, Pai amado, para que o pecado seja deixado de lado, para que tudo que não te agrada seja deixado de lado, e que cada um dos teus servos possam te buscar a cada dia. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, ele é um Deus que na bonança, na tristeza, ele é conosco. Não importa a situação com que nós nos encontramos, o nosso Deus, ele é Deus, independente de qualquer circunstância. Aleluia. Adore comigo, exalte ao Senhor, declare que ele é o Deus da tua vida. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não dá, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi
a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não dá, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não dá, continua sendo Deus. Ele é Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nós queremos mandar os nossos abraços de parabéns para os nossos amigos, nossos telespectadores que nos dão o carinho e o prestígio de ser assistente e colaborador de Tempo de Semear. Paulo Henrique, parabéns, o Senhor te abençoe. Ivo, a Cecília e a Leni. A Leni é secretária da Igreja Assembleia de Deus. E a querida irmã Edneide, que também trabalha no trabalho administrativo da igreja. A irmã Maria Mendes, esta senhora querida e abençoada pertencente ao Jardim de Deus. E o nosso abraço especial também vai para a irmã Maria Gomes, ela que é nossa colaboradora desde o começo, fiel ali, todo mês colaborando conosco. Irmã Maria Gomes, o programa te saúda com um abraço, te parabeniza, ora pela tua saúde. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida e do seu esposo. Um abraço carinhoso, minha irmã. Nosso abraço também vai para a irmã Luciana. Ela pertence à família da irmã Nazaré Figueiredo. Ela me encontrou no centro de Castanhal e diz que viaja muito, mas por onde ela está, ela assiste através do YouTube Tempo de Semear e faz tempo. Obrigada, Luciana, o nosso abraço. Mas eu quero convidar você também a ser um telespectador através do nosso YouTube, seguir, curtir, se inscrever e anunciar Tempo de Semear, que é um programa evangelístico. E assim, nós queremos também levar os nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, à Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, ao Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho, Top Lanches, Polpas de Fruta Moura e também Império Mídia. Nosso muito obrigado, irmã Domingas. Obrigada mais uma vez, Maria Gomes. O nosso muito obrigado. Jesus abençoe. E o pastor Sidnelson Teixeira, que também está voltando como nosso colaborador. E o programa chega ao fim, prometendo voltar no próximo final de semana com mais bênçãos para você, para a sua casa, para a sua família. Até lá, se Deus quiser.